Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, as pessoas precisam criar um diferencial que pode ser a valorização da imagem. Para falar sobre as vantagens do marketing pessoal e explicar como ele pode ser feito, está aqui no estúdio Bom Dia Minas, o professor da Fundação Getúlio Vargas e Wagner Ferreira. Professor, o marketing é realmente fundamental? Se você considerar que marketing está associado à venda, e que tudo que você faz em marketing gera uma troca. Então, no nosso contexto, a pessoa venderá sua própria imagem. Né? E para vender sua própria imagem, ele tem alguns pré-requisitos. O ponto de partida é saber o seguinte: vou vender a minha imagem para quê? Em troca de quê? Usualmente usa-se o fator orçamentário, eu quero salário, mas não é só salário. As pessoas também trazem uma imagem carregada de querem reconhecimento, as pessoas querem envolvimento, as pessoas querem permanência, por exemplo, em trabalho, mas existem outros pontos, né? Nós estamos avaliando especificamente trabalho. Mas as pessoas não vivem só de trabalho. Eu tenho o chamado cluster onde eu convivo, então eu também vendo minha imagem para a minha família, eu vendo para a sociedade, eu vendo para o meu lazer, eu vendo uma série de outros lugares. É um trabalho de vida, a gente vai construindo lentamente. Exato, eu escutei uma frase recente muito interessante sobre isso. Nós todo dia saímos de casa para fazer a nossa biografia, né? E essa biografia ela tem que ter sustentação, não basta também só praticar marketing, você tem que ter um conteúdo. Esse conteúdo é um produto chamado você. E esse conteúdo hoje é o que nós percebemos. A pessoa tem que ter um nível de formação escolar mais elevado, tem que buscar muita informação, a pessoa tem que se relacionar bem, a pessoa tem que negociar bem, tem que ser uma pessoa centrada e ter coerência consigo mesmo. Quer dizer, nós conhecemos várias pessoas que são extremamente talentosas, competentes, estudiosas, que querem esse reconhecimento, mas que não sabem passar isso para frente. Sem dúvida. Esse é um dilema que eu vivo com os meus alunos. Os alunos consideram que basta fazer um curso universitário para ter ingresso ao mercado de trabalho. E a coisa não é bem assim. Então, por exemplo, ele precisa ser treinado para como captar um bom trabalho ou para como ascender no próprio trabalho. Ele tem que praticar, inclusive, uma rede de relacionamentos, que hoje damos um nome pomposo de networking, né? E hoje nunca esteve tão fácil fazer isso. Hoje nos processos, com a tecnologia, eu fiz até uma analogia há pouco numa palestra que eu fiz, a minha filha tem 480 pessoas se relacionando com ela. Eu, quando pergunto a um executivo, por exemplo, que está buscando uma oportunidade, você já relacionou os seus amigos? Ele não consegue relacionar mais de 50. Né? E às vezes os tem mais perdidos pela vida. Não teve organização, não teve plano, não cultivou isso, que talvez seja uma das coisas mais primárias de prática de marketing, que é o relacionamento com pessoas com as quais você já conviveu. E vencer a timidez, né? Bom, principalmente, você não faz marketing, pratica venda do seu produto se você não tiver um mínimo de habilidade de negociação. Isso é aprendido. Isso é uma performance que você tem na vida que você vai desenvolvendo. Agora, professor, existe um certo preconceito em relação a esse tema, porque muitas vezes nós temos do outro lado pessoas incompetentes, pessoas até de caráter duvidoso, pessoas, enfim, extremamente desinibidas e que vão se dando bem na vida, né? Há uma coisa cruel aí nessa comparação. Né? Mas você não engana todos todo o tempo. A pessoa também não pode exceder a sua fase de exposição, porque quem vai comprar a sua imagem percebe isso. Então é preciso, antes de mais nada, que você tenha sustentação. O que é sustentação? É desenvolver o produto chamado você. Esse produto é feito de dia a dia, de informação, de preparo. Então, por exemplo, é muito ruim quando fazemos um processo de seleção, pergunta-se, por exemplo, um assunto muito atual para o candidato, o que é mensalão. Alguns já chegaram a dizer, executivos, que tratava-se da mesada um pouco maior que a dada aos filhos. Quer dizer, tem que ter coerência e tem que realmente ter conteúdo. Não adianta só a exposição. É preciso realmente ter. E aí depende muito da empresa estar preparada para essa avaliação e para essa observação permanente dessas pessoas. Sem dúvida, porque você, quando está numa empresa e o marketing pessoal é uma extensão, você, por exemplo, é o Arthur da Globo. Então, você, ali no acidente de trânsito em que você se desconfigura, naquela festa de final de ano que você extrapola uma bebida, você é a empresa. As pessoas te associam muito. Então, você tem que ter um comportamento também que traduza a sua condição pessoal, você estar associado naquele momento com a empresa. As coisas caminham muito juntas em si. Coerência na aparência, na personalidade, coerência na técnica, no conhecimento. Né? Não adianta vender a falsa imagem. Você tem que vender o que você é e vender da melhor maneira possível. Ok, então, professor, muitíssimo obrigado pela presença aqui no Bom Dia Minas.